Bom, pessoal, primeiramente, muitíssimo obrigado, né, a todos aí que se comprometeram em estar conosco nesse momento para aprender um pouquinho mais sobre essas análises de NGS na tipagem de HLA, obviamente utilizando aqui o software NS Engine. Primeiramente, eu quero agradecer também a Gabriela da Gingex por aceitar esse convite, né, e compartilhar conosco essas ferramentas básicas para esse início, né, de análise utilizando o software. Eu vou fazer uma breve apresentação da Gabriela. A Gabriela é brasileira, para quem ainda não sabe, né? Ela é formada em Ciências Biológicas pela Federal do Ceará. Ela concluiu também o mestrado e seu doutorado em Genética e Biologia Molecular pela Federal do Rio Grande do Sul. E durante esse período todo, ela trabalhou com diversas técnicas de biologia molecular, né, focada em regulação da expressão gênica em algumas bactérias. E ela desenvolveu aí pedaço da sua tese também em uma universidade na Alemanha. No pós-doutorado, ela se dedicou à evolução de genes, ainda na Federal do Rio Grande do Sul, e desde 2021, Gabriela faz parte do time de suporte da Gingex, né, baseada na Holanda, e como parte de suas atividades, Gabriela é responsável aí por apoiar, né, diversos clientes em torno de vários países, no entendimento aí desses novos usuários, né, a se familiarizarem com o uso do software NS Engine. E, obviamente, contribuindo aí para a interpretação desses resultados. Com os clientes no Brasil, ela também tem trabalhado muito próximo, né, a nós, claro, obviamente, e tem colaborado aí para avançarmos nesse conhecimento, e principalmente para esses novos usuários aí se sentirem mais confortáveis com o uso dessa ferramenta. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou passar agora a palavra para a Gabriela, para que ela possa aí fazer um bate-papo conosco sobre o uso do software NS Engine. Obrigado, Gabriela. Ok, muito obrigada, Rodrigo, pela introdução. Eu gostaria, primeiro, de agradecer também à PensaBio pela oportunidade, pela iniciativa de organizar essa série de webinários e pelo convite para a minha participação. Então, agora que nós temos um membro que veio do Brasil, no time do suporte da Gindex, nós temos essa ponte mais direta ainda, porque a gente pode usar também o português. E é com muita satisfação que eu posso participar desse tipo de evento e agradeço a PensaBio pela organização e pelo convite. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, só um instante. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela? Bom, nós preparamos para hoje uma demo, então, uma análise de dados baseada em dados de 6.1. Então, nós vamos utilizar esse conjunto de dados para explorar o software NGS Engine. E nós vamos também ver um caso mais específico após esse início da exploração. Então, vamos começar. Antes do início com o software, eu gostaria de brevemente introduzir um pouco mais sobre a Gindex. Então, a Gindex foi fundada em 2005 em Utrecht, na Holanda, é onde nós temos hoje a sede principal da Gindex. Não é uma cidade tão conhecida, né, internacionalmente como Amsterdã, mas é bem próximo de Amsterdã, e é uma cidade que tem muita atividade científica e muitas empresas também ligadas a essa área da biotecnologia. Então, a Gindex nasceu focando em estratégias para tipagem de alta resolução, e a primeira linha de produtos foi para a tipagem de HLA baseada em Sanger. E, desde o início, é um valor fundamental da Gindex. É um valor fundamental da Gindex compartilhar. Então, compartilhar conhecimento e compartilhar experiências. Então, a Gindex sempre investiu em educação desde o início. O nosso trabalho no time do suporte também é diretamente vinculado com a educação. Então, nós colecionamos estudos de casos que nós utilizamos nessas oportunidades que nós temos para discutir e explorar o software. Bom, então, após estabelecimento com essas linhas para Sanger, nós temos hoje os produtos para tipagem de HLA baseado em NGS, então sequenciamento de nova geração, que é o foco da nossa conversa hoje, certo? Além disso, nós temos uma linha de linhas para monitoramento de quimerismo, então reagentes e softwares também para diagnósticos pós-transplante.
Então, desde o início, envolvendo tudo o que é feito na Gindex, a nossa missão é melhorar a expectativa de vida e a qualidade de vida para pacientes de transplantes, e uma visão mais abrangente ainda é contribuir para o avanço dessa área, oferecendo ferramentas de excelente qualidade, ferramentas moleculares, e compartilhando o conhecimento, que é também um valor fundamental desde o início. Hoje nós vamos focar na tipagem de HLA por NGS, então aqui é só uma representação de diferentes produtos diretamente ligados a esse tópico, e hoje nós estamos interessados no NGS Engine, então é um software desenvolvido pelo Gindex para análise de dados para a tipagem de HLA obtidos por tecnologias de sequenciamento de nova geração. Bom, antes de nós irmos direto para o software, eu gostaria de abordar brevemente os passos da análise, só para a gente entender o que vai acontecer no software, e depois explorar os dados. Bom, então, primeiro, as amostras vão ser identificadas e os genes nessas amostras vão ser identificados. Depois que as reads vão ser identificadas para cada locus, todas as reads daquela amostra, e elas vão ser, então, alinhadas com a referência geral. Após esse alinhamento, essas reads vão ser usadas para estabelecer a fase, que é determinar as relações cis-trans entre diferentes posições heterozigotas. Nós vamos ver isso um pouco mais em detalhes logo em breve, e após a fase ser estabelecida, nós temos a determinação dos genótipos. Então, identificar quais são os best matching genotypes que seriam representativos daquela amostra. Bom, então agora, mais uma vez, passo a passo. Primeiro, o software vai identificar as amostras e vai varrer as reads para designar as reads para cada locus. Então, vai identificar essa read pertence ao HLA, essa aqui se refere a HLA-B, C e assim sucessivamente. Após essas reads serem designadas, nós temos o alinhamento, então dentro de cada locus as reads vão ser alinhadas à referência. E depois disso é a fase, então conectar diferentes posições heterozigotas. Aqui eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo para a gente entender bem como isso é alcançado e o que isso representa. Então, por exemplo, aqui nós temos a representação de um locus, pode ser HLA-A, por exemplo, e as reads que já foram alinhadas a esse locus. Digamos que isso representa os dados, então, que foram recuperados, nesse caso. Nós temos aqui uma posição homozigota, uma posição homozigota e agora uma posição heterozigota. Então, primeiro, nessa read aqui, que está representado, foi encontrado um A, e, assim, sucessivamente, na próxima posição heterozigota foi encontrado um A. Então, nós sabemos que esse A, dessa posição, está conectado com esse primeiro A. Então, eles derivam de uma molécula original, então, do mesmo alelo original. Em outra read, nós já encontramos a outra informação, então, por exemplo, seria um G, e na próxima posição heterozigota, um C. Então, nós sabemos que o C está conectado com o G, e eles se referem ao outro alelo. Assim, o software, vai varrer as reads, identificar as reads no alinhamento e varrer toda a cobertura, conectando as posições. Então, quando nós encontramos a próxima posição, nesse caso, foi detectado um G na próxima posição heterozigota, e nessa mesma read ele está com o A. Mas nós já sabíamos que esse A estava conectado ao primeiro A. E assim é possível conectar as posições ao longo dos dados. Obviamente, não vai ser só uma ou duas reads, vão ser dezenas, centenas de reads para cada posição, e as reads que conectam as posições permitem a gente estabelecer o que se chama de fase. E assim nós sabemos quem se refere a um alelo e quem se refere ao outro, conectando essas posições. Então, nós podemos discriminar quem é um alelo e quem é o outro, quem seriam os dois alelos naquela amostra. Bom, após o estabelecimento da fase, essas sequências que foram derivadas da fase vai ser comparada ao banco de dados de referência para determinar o best matching genotype. Agora nós temos uma visão da tela principal do software NGS Engine, e nós vamos ver alguns detalhes da amostra e o que observar quando nós exploramos essas amostras, e depois nós vamos revisar isso na demo dentro do software. Então, primeiro aqui nós temos essa tela principal, nós vamos conectar o software aos seus dados, os arquivos FastQ do sequenciamento,
E ele vai identificar as amostras aqui. Foi a amostra 1, 2, 3. E aqui nós vemos um Pzinho, o que indica que são dados de pair-ended sequencing. Então, é a tecnologia da Illumina, porque é uma tecnologia pair-ended. Nós podemos clicar nesses botões para iniciar a análise, ou nesse canto da esquerda vai analisar todas as amostras. E o progresso da análise nós vamos observar, vai ser bem rápido, mas aqui a gente tem umas figuras só para ilustrar. Então, primeiro ele já identificou quais são os loss que estavam presentes na amostra 1. Agora ele está alinhando as reads que foram identificadas para cada loss, cada locus. E cada passo, como eu mencionei anteriormente, então a gente vai ter, depois que foi alinhado, fase e typing, até finalizar a análise para aquela amostra. Então, isso vai ser a tela após a análise foi realizada. Nós temos aqui várias informações, então a gente vai ver algumas coisas passo a passo. Primeiro, aqui nós temos o Best Matching Genotype, que vai ser mostrado nessa tela inicial. Aqui nós teríamos o número de mismatches. O que é um mismatch? É se o dado não está de acordo com a referência. Então, isso vai ser identificado e é necessário que seja investigado. E aqui é importante também ressaltar o número de best matching genotypes. Então, nós podemos ter só um, ou podemos ter dois, e assim sucessivamente, e nós vamos depois ver isso mais em detalhes, porque nós podemos ter mais do que um, o que é que isso representa, e como lidar. Aqui nós temos algumas estatísticas que eu gostaria de explorar mais em breve. Eu gostaria primeiro de focar aqui nos best matchings e se há mismatches. Bom, depois que todas as amostras forem avaliadas, a gente vai ver aqui resultados para cada amostra. E nós podemos entrar em cada um dos locos, acessar mais informações para cada um dos locos, para cada uma das amostras. Então, digamos que a gente clicou em um dos resultados para HLA da amostra 1. Então, a gente vê aqui, amostra 1, HLA-A. Nós vamos ser direcionados para essa aba chamada de alinhamento. Então, eu gostaria de... Aqui a gente já vê que podemos ver muita informação. Então, vamos ver passo a passo também o que isso representa. Primeiro, nós vamos ver uma representação dos locus em escala. Então, aqui nós temos o locus, HLA representado. Em azul, nós temos as UTR, então 5 linhas UTR e 3 linhas UTR. E as caixas amarelas representam os exons. Então, nós temos exon 1, exon 2, exon 3 e assim sucessivamente. As linhas pretas entre os exons representam os introns. Então, aqui a gente tem intron 1, depois intron 2 e assim sucessivamente. Nós vemos que também tem esses padrões em cores adicionais, e isso já representa os seus dados. Então, representa as posições heterozigotas que foram identificadas. Abaixo dessa representação do locus, nós temos novamente representados os dados, o gráfico da profundidade de cobertura. Então, aqui representa a extensão dos dados, e então nós vemos que tem dados que iniciam aqui nessa UTR e cobrem todo o locus até a 3.000 UTR, então que a gente chama de cobertura completa. E esse eixo do gráfico indica a profundidade de leitura, então cada posição está representada nesse gráfico e nós podemos acessar quantas vezes essa posição foi representada nos dados, quantas vezes ela foi sequenciada. Mais informação abaixo, nós temos detalhes das posições heterozigotas. Então, a gente vê as linhas em cores representam as posições heterozigotas, aqui na representação do locus, na representação dos dados, e aqui nós temos em detalhes. E abaixo das posições heterozigotas, nós temos essa linha vermelha, que a gente chama de linha de fase. Então, aqui em detalhes, nós podemos ver que essa linha representa que essa fase foi fechada. Então, essas posições estão conectadas. Então, nós sabemos que, baseado nos dados, a gente consegue concluir que esse A está junto com esse C, que está junto com esse T, e assim sucessivamente, e isso é um alelo. Então, como nós vemos que tem só uma linha aqui, abaixo de todas as posições heterozigotas, a gente tem só uma região em fase. Então, os dois alelos dessa amostra estão claramente separados a partir dos dados. Abaixo dos dados, nós temos a representação dos best matching genotypes. Então, isso aqui são os alelos de referência que foram identificados como best match. Aqui nós temos a identificação desses alelos e aqui nós temos representado também a sequência desses alelos.
com o mesmo código de cores. Então, esse código de cores vai ser sempre observado em diferentes representações no software. Bom, agora vamos ver, nós vimos que ali estava representado um best matching genotype, e eu mencionei que nós podemos ter 2 ou mais. Onde a gente vê esses detalhes? Então, aqui era a aba de alinhamento, onde nós entramos no início, nós temos aqui outras abas com adicionais informações, e temos uma aba que é a de ranking dos genótipos. Então, aqui nós vamos ver esses detalhes sobre os best matches. Então, aqui vai ser indicado o best match, que foi visualizado no início, e aqui nós podemos ter mais informação. Então, vamos ver, nós temos duas listas, uma lista para o alelo 1 e uma lista para o alelo 2. Vamos observar o alelo 2 aqui. O que nós temos? A identificação do alelo de referência, e nós temos aqui esses números, com core, exon ou intron. Isso se refere às regiões core, que são os exons centrais, então para HLA de classe 1 são exons 2 e 3, ou todos os exons ou os introns. Como a gente vê 0, 0, 0, isso indica que não tem mismatch, zero mismatches em qualquer uma dessas áreas. Então, é o que a gente chama de match perfeito. Se nós observamos os demais alelos representados na lista, a gente vê que começa com um mismatch em intron. Então, já não é um match perfeito. Então, a gente só tem um match perfeito para o alelo 1 e um match perfeito para o alelo 2. Caso a gente tenha outras opções aqui, é o que a gente chama de ambiguidades. Nós vamos ver também como lidar com isso quando a gente explorar os dados no software. Bom, voltando agora para essa visão do alinhamento, nós vemos que aqui, inicialmente, nós já vimos que nós temos a representação das reads. Então, os dados são representados também aqui embaixo em mais detalhes. Se nós dermos um zoom, eu queria só esclarecer alguns detalhes. Então, a gente vai ver principalmente cinza, porque cinza indica que a read está de acordo com a referência. Então, aqui a gente tem a referência do alelo 1, a referência do alelo 2 e as reads separadas para alelo 1 ou 2. O que está em cinza está de acordo, o que está em cores significa que é diferente. Então, a gente vê, por exemplo, aqui um G ou um A, significa que não era um A que era esperado na referência. Mas isso é o que representa o ruído do sequenciamento. Então, também é esperado que tenha alguns níveis de ruído, que são essas bases adicionais que podem ser encontradas. E esse ruído ele vai ser representado também nesse gráfico. Então, esse é um gráfico central para análise no NGS Engine. Então, eu gostaria também de dedicar um pouco mais de tempo para esse gráfico agora, que é o chamado gráfico da variação das bases. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a variação das bases, então, as bases que foram encontradas em cada posição ao longo do amplicon. Então, aqui nós temos a posição de nucleotídeos, cada posição representada aqui. Em cada posição, nós vamos ter dois X's que representam os dados. O X azul, ele representa a base principal, então aquela que foi encontrada na maior parte dos casos nos dados, e o X vermelho vai representar o restante, então todo o resto. Percebam que esse eixo desse gráfico, da variação das bases, ele é uma escala logarítmica. É muito importante nós repararmos a escala logarítmica, porque isso significa que os saltos nesse eixo, né? Assim, a gente vai primeiro ver 0,1, depois 1, depois 10, e a escala vai ficando cada vez mais apertada. Isso foi estabelecido dessa maneira para a gente amplificar essa parte de baixo do gráfico, porque ela vai representar o nosso ruído do sequenciamento. Então, como que a gente interpreta esses dados nesse gráfico? Digamos, eu voltei sem querer. Digamos que a gente tem uma posição homozigota. Então, se naquela posição tem um A, né? No alelo 1 tem um A, no alelo 2 tem um A também, a posição é homozigota, a gente encontraria 100% de A's nos dados. Mas não é esperado também que seja exatamente 100%, né? Porque vai ter um pouco de ruído. Então, digamos que nesse caso foi 99% de A e 1% de T, que representa o ruído. Então, nós vamos ver um X pequeno, azul, que representa a base principal, bem próximo do 100. Veja que aqui em cima representa 100%, e esse X, que representa o A, vai estar lá bem próximo do 100. A gente mal consegue ver. A gente vê um acúmulo de X's pequenos. E o T, que é o ruído, na verdade, ele vai ser representado pelo X pequeno vermelho, aqui embaixo.
Então, X pequenos indicam posições homozigotas. A gente vai ver um acúmulo de X azuis aqui perto do 100, e os X pequenos em vermelho representam o ruído, que está amplificado aqui embaixo. Já numa posição heterozigota, nós vamos ver diferente. Nós vamos ver, digamos que um alelo tem um A e o outro alelo tem um T, nós vamos recuperar ambos os dados, ambas as informações nos dados, que vai ser representados próximo de 50%. Também não necessariamente vai ser exatamente 50%, né? Vai ser próximo dos 50%. Então, nós vamos ter dois X's novamente, mas eles vão ser representados em letras maiúsculas, digamos, um X grande, porque a posição foi identificada como heterozigota. Então, a gente vai ter dois X's aqui perto dos 50%, e essa linha aqui, onde a gente vê esse acúmulo em torno dos 50%, é o 50%, e essas X's são as posições heterozigotas. Então, para recapitular, posições homozigotas, a gente vai ver aquele dado representado próximo do 100, e, em contrapartida, o ruído aqui embaixo. E posições heterozigotas representam as diferenças entre os dois alelos e vão estar representados nos dados em torno de 50%. Mais importante ainda é nós observarmos a separação do sinal para o ruído. Então, esse parâmetro, nós vamos ver depois no software, ele é o delta signal to noise. Então, é a diferença do sinal para o ruído. O que é o sinal são as minhas posições heterozigotas. Então, é o que está indicando o que está presente na amostra. E o ruído são esses valores baixos que são esperados de ser encontrados, e o que é importante nós observarmos é que eles estão claramente separados. Então, isso aqui nós vamos ressaltar depois também, quando a gente observa os dados no software. Bom, então vamos voltar para a representação dos resultados. O que nós vemos aqui? Além da identificação dos best matching genotypes, nós temos o status CWD, então vai ser indicado se aqueles alelos são reconhecidos como comuns ou bem documentados, vai ser identificado aqui logo antes dos alelos. E como eu mencionei, o número de best matching genotypes. Então, como que a gente vai lidar também com essas diferentes opções? Nós temos diferentes opções de resolução, como seus dados podem ser representados, e nós temos essa opção que é a resolução otimizada, que vai atingir a maior resolução possível com o menor número de ambiguidades. Então, se eu tinha antes duas opções de best match, eu tinha ambiguidade. Se eu mudar a resolução para otimizada, eu posso não ter mais ambiguidades. Então, agora a gente vê que a gente tem um maior número de apenas um best match genotype identificado, como nós vemos aqui. Bom, agora nós podemos adicionar mais informação a essa visão inicial. Então, nós temos métricas de qualidade que são implementadas no software, e a visão anterior, vamos ver aqui que não tinha nenhuma métrica implementada, mas nós vamos mostrar para vocês também que é interessante ligar as métricas de qualidade, e com essas todas combinadas, nós temos o máximo de informação possível aqui nessa visão inicial. Então, aqui tem uma legenda, porque nós temos mais informação. Então, primeiro é a profundidade mínima de leitura. Então, aqui vai identificar os valores extremos para chamar a sua atenção, caso seja necessário, quando você está varrendo, analisando em breve seus resultados. Então, aqui é o número de posições heterozigotas identificadas, é uma estatística daquele resultado. Como eu falei antes, tem sempre um certo nível de ruído, então o nível máximo de ruído vai ser representado aqui. Essa é aquela métrica que eu já mencionei, que é muito importante. Então, o delta, signal to noise, a separação do sinal para o ruído, então, ela vai ser sempre representada aqui, e tudo isso está conectado, como a gente explicou um pouco mais, explorando aquele gráfico. Aqui é a porcentagem do segundo alelo estimado. Então, como eu comentei, idealmente vai ser esperado em torno de 50%, mas pode ter alguma variação. Isso vai ser representado aqui também. Se há algum mismatch, se tem alguma discordância do dado recuperado com a referência. E aqui a gente vê
não tem quase cores, né? Na verdade, tem uma cor aqui em amarelo. O que que isso representa? Então, quando não tem cores, está tudo em branco, significa alta qualidade dos dados. Então, existem alguns valores de referência implementados para facilitar a análise dos dados, guiar a nossa atenção. Então, tem um código de cores que indica, se for branco, qualidade excelente, se for amarelo, qualidade intermediária, e em rosa, uma qualidade mais baixa. Então, isso está implementado para facilitar a análise, guiar a análise a atenção do usuário quando ele está avaliando esses resultados. E facilitar você identificar o que você precisa prestar mais atenção e se você precisa avaliar algo mais em detalhes, e se for necessário, todas as ferramentas estão implementadas no software, e a gente vai começar a explorar essas ferramentas hoje. Bom, nós temos também o relatório em PDF, que pode ser gerado. Nós vamos mostrar depois também, onde nós podemos customizar e adicionar ou remover a informação que seja do seu interesse para a sua rotina no laboratório e salvar esse relatório em PDF. Aqui é um exemplo do que nós veríamos no relatório, mas tudo isso pode ser customizado, né? Então, é interessante verificar e testar o que é interessante para a sua rotina. Bom, então, esse foi a primeira passo da gente explorar, entender os passos da análise e dar uma visualizada geral de como esses dados são representados. O Ingest Engine é um software independente de plataforma. Nós vimos nos slides e vamos ver hoje dados da plataforma Illumina, mas diferentes plataformas de sequenciamento podem ser avaliados com esse software. E o software tem diversas estratégias para análise e revisão dos dados, como nós vamos ver no estudo de caso. Então, vamos agora para a demo. Vou só trocar aqui para a visão do software. Bom, então, aqui nós temos a visão do software Ingest Engine na tela inicial. E esse projeto já foi criado, mas eu posso mostrar para vocês o passo a passo para criar o projeto. Então, a gente vai para Arquivos, Novo Projeto. Então, identificaria o nome do projeto aqui, eu posso dizer PensaBio. E eu vou direcionar o software para a localização onde eu quero que seja salvo. Próximo passo é adicionar os dados. Então, eu vou procurar quais dados e vou também navegar e designar, eu quero essa pasta. Gabriela, desculpa te interromper. Nós não estamos vendo esse passo a passo, só estamos numa tela de... Então, eu vou trocar compartilhamento. Perfeito. Pronto? Tá aqui. Perfeito. Se puder só voltar, então, essas duas etapas que você já havia explicado, perfeito. Com certeza. Muito obrigada, Rodrigo. Desculpa pelo momento que desconectou. Então, agora já está conectado de volta ao software. Bom, aqui nós temos a visão da tela inicial do Ingest Engine. E então, vamos mostrar desde o início como nós criaríamos um novo projeto de análise. Então, se nós formos aqui em Arquivos, Novo Projeto. Então, aqui nós temos essa janela para um novo projeto. Podemos designar um nome e designar qual localização nós queremos que seja salvo esse projeto. Próximo, nós vamos conectar o projeto à pasta que tem os dados. Então, os arquivos FastQ derivados do sequenciamento. Então, eu vou clicar aqui e adicionar a pasta dos dados. E eu vou clicar na pasta onde estão os arquivos FastQ, selecionar. Próximo. Então, aqui nós identificamos que o software encontrou os dados, ele vai listar aqui quais foram os arquivos identificados, e ele vai dizer quais pastas ele vai criar quando criar o projeto. Então, a gente vai clicar Finish. No caso, eu já criei o projeto, então eu vou fechar. E nós selecionaríamos aqui em Arquivo, Preferências, nós precisamos só... Tem outras preferências que nós podemos ajustar, caso seja necessário, de interesse, mas eu queria só mostrar primeiro
o locus analysis. Então, aqui em análise de locus, você vai determinar qual foi a estratégia de amplificação. Então, vamos identificar aqui, nós temos outras estratégias disponíveis, então é importante selecionar, no caso vai ser 6.1, que foram os dados, como esses dados foram obtidos. Então, nós vamos selecionar aqui 6.1, ok, está salvo nas minhas preferências, eu poderia iniciar a análise, né, como nós vimos nesse botão aqui. Então, eu vou só colapsar essa aba para nós vermos uma mais abrangente visão. E nós temos já os resultados dessas amostras, como elas foram avaliadas. Então, como eu falei, aqui nós temos o Best Matching Genotype identificado, nós temos o status CWD, e nós temos algumas estatísticas. Aqui nós temos as métricas de qualidade, então nós podemos dizer All Combined. Então, nós vemos mais informações. Então, nós temos estatísticas para 3 categorias agora para cada locus. Então, nós temos para o HLA, nós vemos 3 linhas. O que são essas 3 linhas? Core, Exon e Amplicon. Então, são 3 categorias que são inclusivas. O Core são aqueles exons centrais, então os que vão codificar a fenda da proteína HLA. Então, para a classe 1 são os exons 2 e 3. Exons são todos os exons. E Amplicon é tudo que foi amplificado. Então, essas categorias são inclusivas. O Core está contido em todos os exons, que está contido no Amplicon. Bom, aqui é importante também ressaltar que nós temos um ícone de gráfico aqui para cada locus. Então, esse ícone vai mostrar aquele gráfico da variação das bases. Então, isso é uma estratégia para você facilmente inspecionar mais detalhes em toda a abrangência do Amplicon sobre a qualidade dos dados. E isso que vai resultar também nessas métricas que são nesses valores implementados, e a gente pode ver o panorama geral de todos facilmente fazendo um screening, locus por locus, para as amostras e observando o gráfico da variação das bases. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos os X grandes, próximo da linha dos 50%. Então, esses 2 alelos estão em balanço. E nós vemos os níveis de ruído estão ali próximo do 1% para baixo, então estão bem baixos. E claramente separados do sinal, que são os X grandes, que representam as posições heterozigotas. Então, assim, nós podemos fazer o screening de todos os loci e aprovar a amostra se está de acordo com os padrões de qualidade. Então, a gente vê aqui que não tem cores, né? Então, já indica que o resultado da qualidade foi bom, mas você dá uma inspecionada rápido, vê se os alelos são comuns, se está de acordo, se tem alguma coisa que chama a atenção. Nesse caso, nada chamou a atenção para ser investigado. Então, você pode aprovar essa amostra. Isso vai ser registrado pelo software, vai ser registrado para os relatórios e assim sucessivamente. Bom, eu gostaria de mostrar também a resolução, então nós podemos mudar aqui a resolução, porque, por exemplo, aqui para essa HLA-A nós temos 2 matching genotypes. Então, eu quero entender por que nós temos 2, a gente pode clicar dentro do HLA-A. Então, aqui nós vamos ver aquele aba de alinhamento, como nós já tínhamos mostrado, e eu vou mudar para a aba do ranking dos genótipos. Bom, então eu gostaria de só discutir brevemente esse exemplo. Nós vemos que para o alelo 1, nós temos esse A0216 com 0 mismatches para core, exon ou intron. Então, é o match perfeito. As próximas opções já têm mismatches, então elas já não são o match perfeito. E a qualidade dos dados é excelente. Então, a gente tem confiança de que esse é o best matching para o alelo 1. Quando nós olhamos o alelo 2, nós temos, na verdade, 2 opções que são matches perfeitos. Então, a gente tem esse A03, 01, 01, 01 e o A03, 01, 01, 72. Então, quando nós observamos, eles têm 0, 0, 0 mismatches. Então, ambos são matches perfeitos. Por isso que nós temos 2 opções, porque para o alelo 1 nós temos uma, mas para o alelo 2 nós temos essa opção ou essa. Então, isso indica variações em regiões que estão fora da cobertura ou fora dessa análise. Então, baseado nesses dados, nós não podemos discriminar. Mas nós vemos aqui que é uma variação, não numa região codificadora, é uma variação de 4º campo. Então, você pode reportar esse alelo como
até o terceiro campo, que vai ser 03, 01, 01. E você pode mudar a resolução aqui, por exemplo. Eu posso botar 3 campos. Nós vamos ver que nós só temos um match perfeito até o terceiro campo. Ou você pode escolher a resolução otimizada. Temos aqui diferentes opções também para implementar as resoluções. Você pode visualizar e comparar e implementar isso no seu relatório. Mas se eu escolher aqui para visualizar a otimizada, ele vai me dar até 3 campos aqui, porque é a máxima resolução possível com o mínimo de ambiguidades. Então, 3 campos resolveu todas as ambiguidades. E eu posso, então, visualizar dessa maneira e implementar na rotina os resultados. Bom, vamos voltar aqui para a tela inicial. E eu queria mostrar, então, que nós temos algumas amostras que a gente vê algumas cores. Então, por exemplo, aqui a gente vê amarelo. O que está destacado? Então, tem essas colunas que a gente não precisa pensar em decorar, porque nós podemos simplesmente mover o nosso mouse sobre o número ou sobre o título da coluna e o software vai nos dizer a definição daquela coluna. Então, aqui é o segundo alelo. Aqui é aquele delta, a separação do ruído ao sinal. Então, a gente vê que eles estão marcados em amarelo para chamar a nossa atenção. Eu vou inspecionar o gráfico da variação das bases. Eu vejo que aqueles X, eles estão um pouco mais afastados. Então, é o que a gente chama de os 2 alelos estão um pouco fora de balanço. Então, eles não estão tão próximos dos 50%, por isso que a gente acaba vendo essas métricas, mas os níveis de ruído são tão baixos que eles continuam perfeitamente separados. Então, isso é ótimo. E a gente vê que tem um padrão ao longo de todo o amplicon. Então, é comum, você pode ver em alguns casos, esses alelos um pouco fora de balanço, mas contanto que você não veja nenhum padrão desviante e esteja claramente separado do ruído, isso representa ainda dados de excelente qualidade. Então, você pode, assim, facilmente observar o que você deve avaliar e, assim, decidir aprovar os seus resultados. Então, o mais importante é a gente verificar se não tem nenhuma interferência, né? Se os níveis de ruído não estão se aproximando desses nossos dados. Bom, então era isso que eu gostaria de ver principalmente agora. Eu gostaria de passar agora para a próxima amostra, que nós temos estudos de caso. Então, eu separei aqui uma amostra que também foi obtida com um MX61. Então, nós temos aqueles 6 loss esperados, foram identificados aqui. E nós vemos também, em geral, as cores em branco, então indicam uma excelente qualidade dos dados. A gente vai inspecionar o gráfico da variação das bases e ver que está de acordo com a boa qualidade, que nós não temos nenhuma interferência do ruído com o nosso sinal, está tudo bem separado. Aqui também, HLAC também, assim sucessivamente. Podemos observar os outros. E ver que a qualidade realmente está excelente, mas tem a outra coisa aqui que salta aos olhos, que nós temos esse 1 aqui identificado como um mismatch. Se a gente move o mouse sobre, ele vai dizer o número de mismatches. E, por conta disso, o best match em genotype, ele está destacado em laranja. Então, o que é que isso quer dizer? A gente encontra um mismatch e a gente precisa investigar. Então, o mismatch, como eu falei, ele indica que os dados recuperados, eles não estão de acordo com a referência. Então, eu vou clicar aqui no HLAC e eu vou para aquela aba de alinhamento. Então, nós vemos a representação do locus, a representação dos dados, vemos que os dados estão todos em fase, então os alelos estão claramente separados. Essas são os best matches como referência, mas a gente vê aqui esse triângulo invertido azul. Esses triângulos indicam os mismatches. Então, onde está diferente da referência vai ser indicado pelo triângulo. Então, a gente pode investigar todos os dados ao redor desse mismatch para ver isso é um artefato ou isso é um mismatch verdadeiro. Então, eu vou pular para esse mismatch, para isso eu vou usar essas setinhas azuis que tem aqui embaixo. Então, ele deu um zoom naquela região, a gente pode ver aqui uma caixinha vermelha que indica onde está o zoom. E eu vejo, então, aqui onde está o mismatch. Está vendo aqui o triângulo, indica o mismatch.
aqui nós temos os nossos dados. Então, como que eu vou investigar isso? Primeiro, eu posso aqui com o botão, clique no botão direito, eu vou ver, tem uma representação gráfica dos dados que foram recuperados nessa posição. Então, aqui essa posição número 1804, esse é um número de T's, número de C's e número de outras coisas que foram identificadas nessa região. Então, a gente vê que tanto o C como o T foram claramente identificados nesses dados. O que que nós vimos? Então, ambas as referências, ambos os alelos de referência, eles têm um T, mas os dados indicaram a presença de um T e um C. Então, o C é o que está diferente do esperado, mas a gente vê que ele está claramente presente nos dados. Eu gostaria, então, de mostrar as reads. Então, como que a gente vê a representação das reads? A gente clica nesse botão aqui na direita, embaixo, Show Reads. E como nós mencionamos, cinza indica está de acordo com a referência. Se está colorido, está diferente. Então, a gente vê aqui os Cs, que são os mismatches. Mas eu vou dar um zoom um pouco para fora, para a gente ver mais abrangente. E eu posso dar uma inspecionada geral nas reads e eu vejo que praticamente todas as reads do alelo 1, elas têm o C nessa posição. Praticamente todas. E o contrário para o alelo 2. Então, realmente, esse C está representado consistentemente nos dados. Então, não me parece um artefato. Mais uma coisa a ser verificada é a fase. Então, a gente primeiro viu que o C, ele está presente nos dados, ele está próximo do balanço de 50%, e eu vou inspecionar a fase. Por que que a gente inspeciona a fase? Porque artefatos, ruídos, eles são aleatórios, né? E o que representa realmente os dados não é para ser aleatório. Então, a fase ela não vai ser aleatória. Por isso que a gente vai verificar, porque vai nos dar confiança de que esse C realmente representa a amostra. Então, lembrando que essa linha vermelha representa a linha de fase, então a nossa posição, que é heterozigoto, onde tem um mismatch, ela está conectada com as outras, com as próximas posições. E se a gente clicar com o botão direito, nós podemos investigar essas estatísticas de fase. Então, clicar com o botão direito aqui sob essa linha vermelha, nós vemos alguns detalhes, mas eu queria só ressaltar que nós vemos numa posição ou um G ou um C, e na próxima, que é a posição onde tem um mismatch, ou um T ou um C. Então, nas reads que conectam ambas as posições, o G foi encontrado junto com o T nesse número, e o C foi encontrado junto com o C nesse número, 182. Então, isso está claramente representando uma conexão. As outras combinações, elas quase são inexistentes. Então, a gente, quando vê essa diagonal rosa bem forte, é o que indica essa forte associação que resulta na conclusão da fase. Então, a gente vai investigar de um lado, como já fizemos, a gente vai clicar com o botão direito do outro lado e vemos que as estatísticas são excelentes e as posições estão claramente conectadas. Então, mais uma vez, isso reforça que não é um artefato. Então, nós concluímos que esse mismatch é real. Então, o que quer dizer isso? Que isso potencialmente representa um novo alelo. Realmente, o best match é esse C08010101, mas não é esse alelo, é um novo alelo, uma nova variação que ainda não foi descrita até essa versão do banco de dados. É interessante também a gente observar que aqui nós temos esse mismatch, ele está num exon, então é uma sequência codificadora. Como nós podemos avaliar o impacto que essa variação pode ter na proteína? Então, aqui à esquerda, nós temos 3 opções de visão e eu vou selecionar essa terceira que indica códons. Então, nós vemos que a numeração mudou. E se eu der o zoom máximo, a gente vai ver mais detalhes, mas agora a numeração se refere aos códons da proteína. Então, eu dei o zoom máximo. Esse códon é o códon 257. E nós tínhamos nas referências TAC nesse códon. E agora, nesse potencial novo alelo, nós temos CAC. E nós temos aqui também indicados que tem 2 aminoácidos, então, codificados. Então, TAC ou CAC codificam aminoácidos diferentes. Então, aqui nós temos também os códigos dos aminoácidos que são codificados. Então, nós vemos que esses dados representam potencialmente um novo alelo que indicam uma variação
no exon 4 com a variação codificadora no códon 257, ok? Então, nós podemos usar esses dados para submeter essa variação ao banco de dados, a IMGT. Então, nós também temos essas opções implementadas no software, que vai facilitar você gerar os arquivos de submissão, se for do seu interesse. Então, com um clique no botão direito aqui, eu vou clicar no HLAC e eu vou dizer preparar submissão. Então, o software vai preparar os arquivos que serão necessários no processo de submissão. Então, eu vou clicar aqui, ele disse gerei os arquivos de submissão e eu vou só abrir essa aba para mostrar para vocês. Esses arquivos são guardados na pasta onde tem todas as informações do projeto. Então, se eu for aqui no projeto e clicar com o botão direito, e vou abrir essa pasta. E agora eu tenho essa pasta submissão. Então, a gente tem aqui 4 arquivos, porque vai ter 2 para cada alelo. Então, a gente tem aqui o C08 var. Então, indica a variação do C08. E esses arquivos são necessários para proceder com a submissão, vai ser submetidos as sequências para um banco de dados e, posteriormente, para o IMGT. Bom, então, isso era principalmente o que nós tínhamos preparado para hoje. Eu agradeço a todos pela atenção, pelo comparecimento e pelo interesse. E eu gostaria, então, de deixar aberto para perguntas, qualquer detalhe que vocês gostariam se quiser que repita algum detalhe, ou que se quiser olhar um outro locus, ou se quiserem perguntar outras perguntas que vieram à tona, fiquem à vontade e agradeço a todos pela atenção. Gabriela, muitíssimo obrigado pela sua aula. Eu acredito que para todos que estão aqui, né, presentes, foi de fato extremamente esclarecedor, foi extremamente didático, né, ter escutado aí toda essa visão geral do software, né? Eu acho que, como todos aqui viram, o software NS Engine, como característica básica dele, eu acredito que a facilidade de você rodar os seus dados, né, tanto a parte de importação dos fast queues para o software, a análise desses dados pelo software e a liberação desses resultados, ele ocorre de uma maneira extremamente rápida, simples e de uma maneira visualmente fácil aí, né, para quem está principalmente iniciando aí, né, nessas análises, de absorver todas essas informações. A Gabriela, obviamente, gastou aqui 40 minutos dando uma visão geral, e eu tenho certeza que qualquer um que já esteja utilizando ou, né, porventura, virá a utilizar, vai conseguir aplicar todas essas ferramentas de uma maneira muito fácil. Né? E, bom, temos 2 perguntas aqui, Gabriela, por gentileza, se você puder conseguir aí, nos ajudar aí a esclarecer esses 2 pontos. Uma primeira pergunta que foi gerada são em relação a quais os requerimentos para a submissão de alelos novos. Nesse caso, como você demonstrou aqui, só se você puder rapidamente dizer aí se existe um requerimento e quais são esses requerimentos para a submissão de um alelo novo, caso, né, um cliente aí encontre um alelo dessa natureza. Sim, então existem sim determinados requerimentos, eles são definidos pelo IMGT. Eles podem ser encontrados no site inicial do IMGT, tem um link para submissão, então quando você clica ali em submissão vai ter uma lista dos requerimentos, mas em linhas gerais o que é mais importante, assim, que eu vou citar agora, é importante você observar a fase, porque os alelos têm que ser sequenciados em separado. Então, nesse caso, por isso que eu ressaltei, eu vou clicar aqui de novo no HLAC e vou dar um zoom out. Então, por isso que eu ressaltei que a sequência está toda em fase. Então, o ideal é a gente submeter as sequências completas e, para isso, elas devem estar em fase. Agora, se você não tiver a sequência completa, dependendo da cobertura ou outra situação, vai depender de onde o mismatch está localizado. Então, se for um mismatch no intron, você só pode submeter se você tiver toda a sequência completa. Mas dependendo, se for um mismatch em exon, pode estar em fase com os exons core, no caso seriam o 2 e 3, já seria suficiente. Então, isso também pode variar dependendo de onde é o mismatch, né? Onde é a variação que foi identificada. E outro requerimento importante se essa amostra é de um paciente, né,
que tem um câncer do sangue, então é muito importante que isso seja confirmado com um método que pode ser o mesmo método, mas avaliar, por exemplo, o swab bucal, porque se é um paciente, aquela variação, ela pode ser uma variação da linhagem de células cancerígenas, né? Então, não representa de fato um alelo que está na população, pode representar só uma variação daquela linhagem. Então, por isso que é importante nesses casos que seja confirmado na linhagem germinativa. Então, seria confirmar com o swab bucal. Se você encontrar a mesma variação, então você pode submeter. São as principais, assim, que eu me venho. Perfeito, perfeito. Eu acho que a Elizabeth aqui também tem uma dúvida. Uhum. Nesse caso, como você demonstrou esse exemplo de um alelo novo no loco C, como você altera esse resultado que foi gerado ali como best match no software? Como você altera no software? Eu acredito que seja mais ou menos dentro desse sentido. Ali gerou 2 best matches, né? Ou 2, ou o que for ali, nesse resultado loco C. Eu acho que a pergunta dela é como você altera isso para um alelo novo, saindo um resultado como alelo novo no software? Existe essa possibilidade ou este alerta? Exato. Bom, esses são os best matches, né? Não existe um match que vai ser melhor do que esse, porque o que existiria, na verdade, não foi submetido. Então, a gente tem que levar isso em consideração no relatório, você pode adicionar como um comentário, mas o que você pode também, dependendo de onde está esse mismatch, você pode escolher a resolução que vai ser reportada, no caso, para o seu relatório, o seu resultado final, né? Como você vai lidar com esse dado do ponto de vista prático para os seus resultados, você pode identificar onde a variação está e relacionar isso com, posso relatar esses resultados em uma outra resolução? Então, nesse caso, a gente viu que é no Exon 4, a gente pode, como é fora dos Exon Score, então o grupo P seria o mesmo, o grupo G seria o mesmo. Então, dependendo de onde é essa variação, você pode escolher, né, qual a resolução, porque se eu escolher grupo P, eu vou representar a sequência da mesma maneira, porque o grupo P não inclui aquela região, já que é fora do core. Então, você pode avaliar nesse contexto para decidir como você vai liberar esse resultado. Você Perfeito. pode colocar um comentário aqui para incluir no seu relatório, mas o best match realmente são esses. E tem que incluir o mismatch, né? Porque é o que realmente a gente viu que os dados são consistentes. Não sei se Perfeito, Gabriela. era bem isso a pergunta, por favor. Elizabeth, caso não tenha ficado claro, se você quiser reenviar a pergunta, né, ou alguma pergunta mais específica, fica à vontade. Uhum. Gabriela, nós temos mais uma pergunta aqui, que ela se refere aos códigos NMDP. O software disponibiliza os códigos NMDP? Sim, os códigos em MDP, eles são implementados no Ingest Engine, no arquivo de exportação, que é o arquivo TAR, que ele tem todos os resultados. Então, eu posso mostrar talvez aqui brevemente, mas nós temos. Eu vou só mostrar onde você vai otimizar escolher as suas preferências para esse export. Então, se a gente for em arquivo preferências, Custom Exporting. Então, nós temos algumas opções e você pode criar esse arquivo TAR, que vai ter todos os resultados, e então exportar os seus resultados para esse formato, e ele contém os códigos em MDP. Então, você vai, depois que você dizer como quer esse arquivo, são apenas alguns detalhes para você designar, você vai vir aqui em Custom Export e vai dizer TAR. Então, ele vai gerar esses arquivos, você pode fazer por amostra ou por projeto, e dentro deles contém os arquivos, os códigos em MDP. Então, para otimizar esse processo para relatar os códigos para o Redome, a PensaBio está trabalhando numa solução que vai fazer essa conversão para ter o arquivo final da maneira já pronta para submissão ao Redome, para facilitar ter um processo já bem automatizado. Perfeito, Gabriela. Até obrigado por fazer esse gancho, né? Porque essa questão do NMDP vamos dizer assim, é uma demanda bem específica, né, do nosso país.
em relação ao uso dos códigos MDP na liberação do Redome. Então, obrigado por esse gancho aí. De fato, né, nós estamos trabalhando juntos com a Gingex para disponibilizarmos uma ferramenta paralela ao uso do software, né? Então, utilizando o arquivo TAR, né, a gente está desenvolvendo aí, acredito que nos próximos poucos, 1 ou 2 meses no máximo, nós já vamos liberar aí com o auxílio, né, do pessoal de TI, uma ferramenta para que possa retirar o código MDP do arquivo TAR, né, e entregar aí esse resultado de uma maneira já muito mais organizada para as necessidades do Redome. Tá? Então, assim, já estamos trabalhando aí em conjunto com a Gingex para solucionar essa questão dessa demanda no nosso país. Tá joia? Eu acredito que são essas foram as dúvidas geradas. Mais uma vez, Gabriela, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua contribuição. Eu acredito que foi extremamente valiosa para todos aqui, né, que estamos aí nessa nova jornada de NGS e HLA. Só querendo aqui reforçar mais uma vez que esse é o segundo webinário, né, da nossa série que estamos aí abordando tanto a parte de bancada, né, onde eu falei um pouquinho no primeiro momento sobre os produtos que a Gingex disponibiliza, né, em relação à amplificação e o preparo de biblioteca, né, tanto o MX6, o Singleplex, que nós falamos lá no começo, há 2 semanas atrás. Neste momento, a Gabriela trouxe, né, uma visão geral e introdutória do uso do software com um estudo de caso com Alelo Novo, e nós teremos mais um webinário dia 7 de julho, enviaremos para vocês os convites, né, para que vocês possam participar conosco, com uma análise de dados um pouco mais profunda, tá? E, obviamente, gerarão muitas dúvidas, não tenho dúvida que gerarão dúvidas, mas a gente pode aí, sem sombra de dúvidas, em conjunto com a Gingex, solucionar todos esses possíveis desafios aí que vocês encontram em relação às análises, tá? Pessoal, eu vou pedir para o Marcão, que é o nosso marketing aqui junto do nosso webinário, enviar para vocês a pesquisa de satisfação. Eu peço que, se vocês puderem responder essa pesquisa, para que a gente possa aí, né, também melhorar e até para os próximos webinários trazer algo mais assertivo, né, para os nossos clientes. Eu peço que vocês respondam por gentileza. De qualquer dúvida, de qualquer modo, se tiver alguma outra dúvida, vocês têm o contato, né, da PensaBio e da Gingex, sintam-se à vontade para que vocês possam aí, de maneira geral, ajudar a contribuir aí esse crescimento e a divulgação do conhecimento. O Rafael Cita, tem mais alguma dúvida, pessoal? Cita, você quer falar alguma coisa, por favor? Olá, Gabriela, prazer em conhecê-la, né, por vídeo, a gente conversa muito por e-mail, enfim. Obrigado, Rodrigo. Eu tenho 2 sugestões, até baseado numa dúvida, deixa eu ver aqui, da colega Elizabeth, e é algo até que eu havia sugerido na última visita do Rodrigo, e fica como desafio aí para vocês da Gingex. Isso para 2 situações, alelo novo ou alelo nulo, quando você tem um stop codon. E o software, de alguma forma, ele consegue visualizar isso. Eu ia sugerir, sabe, na hora que, bom, você terminou de analisar e tem aquele tique, né, que a gente clica e fica verde, ou o X, que é para excluir aquela análise, aquele resultado. Talvez naquela caixa que abre, lá está um informativo para o usuário. Você está aceitando o alelo novo. E aí sair no report. Você está aceitando um alelo nulo com stop codon na posição tal, tal, tal. Uma coisa muito simples, que é visto em algumas outras ferramentas, eu acho que é muito importante e relevante para o usuário, claro, e na clínica, digamos, na hora de você encontrar o melhor doador, etc. e tal. Então, fica duas sugestões que eu acho importante, que vai só beneficiar ainda mais esse excelente software, e parabéns pelo serviço aí da Gingex. Agradeço as sugestões. Eu tinha visto essas sugestões que você compartilhou. É muito importante também ressaltar que é importante os usuários compartilharem esse feedback conosco, porque nós levamos em consideração e tentamos implementar baseado
o que os usuários pedem, que representa o que é importante na rotina deles, a gente leva em consideração para tentar implementar. Então, eu agradeço ter compartilhado isso, inclusive nesse momento, para a gente dizer para todas as pessoas que estão assistindo que existe esse canal e que vocês podem fazer esse tipo de solicitação. Inclusive, às vezes, você solicita um feature que você nem sabe que já está implementado. Então, você pode fazer essa solicitação, eu queria ver isso. E daí a gente explica, você pode ver isso por esse caminho, e às vezes já foi implementado. E como tem muitas coisas implementadas, né, aos poucos você vai encontrando os caminhos e a gente vai mostrando tudo que você pode explorar. É muito interessante essa sugestão, pelo que eu entendi, não apenas para alelos novos, certo? Mesmo que seja já os alelos que já estão depositados, ter esse aviso também, entendi correto? Exato. Alelos novos seria a informação de a informação numérica, 2 pontos, new, quer dizer, que você está aceitando o alelo novo. E quando o algoritmo identificar um stop codon em alguma região, sinalizar isso seria a sugestão ali, né? Porque na sequência já fica um asterisco informando quando ele localiza um stop codon, ou por causa de uma nova, por ser um alelo novo, ou por uma alteração que não era esperada, enfim, ou por ali realmente ser um alelo nulo, mas tem aquele stop codon para que a gente possa ser mais fácil de visualizar e confirmar aquela informação. São pequenos atalhos ou detalhes visuais, eu consigo enxergar isso, talvez um usuário que esteja começando agora não vai se atentar, é um alelo novo, deixa eu ver onde está aquele stop codon. Deixa eu ver, é um alelo nulo, onde está o stop codon? É um alelo novo, essa informação está saindo no meu report, eu vou lembrar depois no report de mencionar que é um alelo novo, é basicamente isso, pequenos lembretes. Perfeito, Rafael. A gente agradece sempre o feedback de vocês, o Rafael é sempre um grande construtor aí desse feedback, né, em relação ao uso tanto do software quanto de bancada. Pessoal, só para reiterar, a Gingex e a Pensabil, de uma maneira sempre muito aberta, estamos aqui para ajudar vocês, né, a colaborar com a construção do NGS em HLA no laboratório de vocês. A gente conta sempre com os nossos clientes, né, com o suporte direto da Gingex, inclusive com a Gabriela, né. Nós estamos aí sempre solucionando as questões de dúvidas, uso do software, dúvidas que possam surgir em relação à bancada. Então, assim, sintam-se bem confortáveis aí em entrar em contato, em qualquer dúvida que possa gerar nessa etapa de validação e, obviamente, após esse processo na rotina de vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a presença de todos. Nos vemos no dia 7/7, novamente com a Gabriela. Gabriela, uma vez mais, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a todos.